Invocando a proteção de Deus, estou por aberta esta sessão plenária do dia 26 de outubro de 2020. Cumprimento os nobres colegas vereadores, funcionários da casa, o André, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Um cordial boa noite, sinto-se todas cumprimentadas. O motivo de estar coordenando hoje esta sessão, ela se vem em virtude do presidente da lei ter sido diagnosticado com o Covid-19, estar em isolamento, como ele mesmo postou em um vídeo nas redes sociais, a conhecimento de todos. Então, logo ele se recupere, ele estará novamente aqui ocupando o seu posto na casa como presidente. De imediato, então, eu peço à vereadora Evanite Luz Avedana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Verdadeira e falsa sabedoria. Toda sabedoria consiste no temor de Deus, e em toda sabedoria está o cumprimento da lei. A habilidade de fazer o mal não é sabedoria, nem o conselho dos pecadores é prudência. Há uma malícia habilidosa que é execrável, e há uma insensatez que é apenas falta de sabedoria. Vale mais o homem que tem pouca sabedoria, porém timorato, do que o homem que possui grande inteligência, mas que transgride a lei. Há uma habilidade que é sagaz, mas injusta, e há quem saiba manobrar as coisas para se procurar uma sentença favorável. Peço à secretária, a vereadora Evanite Luz Avedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicação 64/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, instale placas indicativas de curva perigosa na comunidade Santo Isidoro até a empresa comercial de alimentos Graziotin. Justificativa. A presente indicação visa complementar a indicação número 062 de 2020, que foi aprovada e encaminhada por esta casa na última sessão, visto que existem outras curvas perigosas naquele trecho, após a comunidade Santo Isidoro até o comércio de alimentos Graziotin. Além disso, pediria que na curva mais perigosa da propriedade do senhor Jaime Bianchim, visto que existe um muro de aproximadamente 2 metros de altura e de baixo pátio, onde sempre existem crianças brincando, no qual indicamos que seja colocado uma proteção para conceder maior segurança. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 26 dias de outubro de 2020. Silvino Marótica, Dirceu Giséria, vereadores do PSDB. Moção número 10 de 2020 de congratulação. O vereador César Augusto Menegat, do PDT, solicita que seja enviada uma moção de congratulação ao senhor Fernando Henrique de Amaral Fontana pelos 25 anos de colaboração como diretor e clínico geral da Unidade Sanitária de Nova Pádua,
Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 26 dias do mês de outubro de 2020. César Menegat, vereador do PDT. Moção de número 11 de 2020 de congratulação. O vereador César Menegat, do PDT, solicita que seja enviada uma moção de congratulação ao senhor Valdecir Marim pela sua importante colaboração e participação nas atividades de Nova Pádua, trabalhando por 25 anos como médico veterinário do município. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 26 dias do mês de outubro de 2020. César Menegat, vereador do PDT. Senhor presidente, vimos, através deste, enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei abaixo especificado em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 030, de 20 de outubro de 2020. Cria crédito especial no orçamento de 2020 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 3.500. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Boniati, prefeito municipal. Senhor presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 031, de 20 de outubro de 2020. Cria ação no PPA 2018-2021, na LDO 2020, vigentes, e autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 37.592,55 no orçamento 2020. Projeto de lei número 032, de 20 de outubro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir uma gleba de terras para instalação de futura área turística e de lazer. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Boniati, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Passamos para a votação da ata 1288/2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovada, então, a ata por todos os vereadores, ata esta da semana passada. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Maicon Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente em exercício hoje, colega Léo Sonda. Cumprimento os meus colegas vereadores, funcionários da casa. Hoje o André Nestor Pecati, que hoje nos acompanha aqui presencialmente, e a todos que nos acompanham virtualmente pelo Facebook. Também, como já colocado antes, desejar melhoras, desejar um bom também retorno e que se recupere logo o nosso colega vereador e presidente da Câmara, Darley Pilati, assim como a nossa diretora da casa, a Aline, que ambos estão bem, conversei com os dois, estão em condições físicas ótimas, porém, por precaução, por cuidados, eles estão em isolamento, mas também passar aos amigos que nos acompanham pelo Facebook que ambos estão bem e logo logo estarão aqui conosco
de volta. Também agradecer a apresentação do segundo quadrimestre da saúde, feita pelo nosso secretário Odir Boniati e pelo Paulo. Realmente vimos um aumento das despesas nesse segundo quadrimestre, principalmente por estarmos passando por um período de pandemia. A exemplo do primeiro quadrimestre, aumentamos os gastos em quase R$300 mil neste segundo quadrimestre, mas entendemos, todos os contratos, todos os convênios que foram feitos para principalmente exames e consultas e testes da pandemia do Covid-19. Então, agradecer a apresentação deles, é uma notícia que já nos deixa contentes, que teremos, já foi feita, na verdade, a licitação de medicamentos, e a previsão dessa licitação é que esses medicamentos eles durem até fevereiro do ano que vem. Então, claro que um ou outro medicamento poderá ter problema, mas esperamos que até fevereiro de 2021, com essa nova licitação e entrega, esteja tudo ok dentro da farmácia do nosso posto de saúde. E também agradecer nosso prefeito Ronaldo e o secretário de Administração e Fazenda Pedro, que estiveram aqui anteriormente colocando a LOA para 2021, colocando as expectativas para o próximo ano. E também hoje à tarde estive no gabinete do prefeito, conversando sobre os projetos que deram entrada na casa, e também fazendo a cobrança, até se não me engano foi uma indicação dos colegas do MDB sobre a colocação daqueles totens de álcool e gel em locais públicos. A gente vê lá no Belvedere, Sonda, em outros locais aqui do nosso município, uma grande circulação de pessoas, e a gente não tem esses totens nesses locais. Lá no Belvedere e Sonda tem pessoas da prefeitura que estão lá fazendo essa distribuição de álcool em gel, mas a gente vê que pode ser mais efetivo a colocação desses totens, esses totens de álcool em gel para as pessoas que estão passando pelo nosso município. O prefeito me colocou que sim, dentro dos próximos dias ele deverá estar colocando em alguns pontos esses totens. E também não posso deixar de comentar o que o prefeito Ronaldo colocou anteriormente sobre a possibilidade de termos o atendimento fora do horário do posto de saúde pelo SAMU de Flores da Cunha, Então, como ele colocou, o Estado do Rio Grande do Sul estaria favorável do SAMU de Flores da Cunha vir para Nova Pada, fazer os atendimentos que fossem necessários pós-horário de posto de saúde, e agora estamos dependentes de uma decisão do prefeito de Flores da Cunha neste momento, e claro, depois das eleições, do próximo prefeito de lá. Então, fica para nós vereadores a cobrança para o prefeito de Flores da Cunha, para, quem sabe lá, ele nos apoiando, termos o atendimento de SAMU aqui no nosso município, que é muito importante, visto que o nosso posto de saúde atende só de manhã e até o final da tarde. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, servidores desta casa, hoje só com a presença do André, até inclusive quero me aliar também das palavras do Maico, desejo pronto restabelecimento ao nosso presidente e à diretora. E hoje também quero cumprimentar aqui o grande amigo Nestor, ex-prefeito. Obrigado pela presença, e quero cumprimentar também a todos aqueles que estão nos assistindo via Facebook. Também queria cumprimentar um pouco as palavras do colega vereador Maico a respeito do SAMU. Até
ainda uns 20, 30 dias atrás estive falando com o prefeito, ele me comentou aquilo lá. Até que nem ele falou aqui, se conseguisse o SAMU também para Nova Padua seria uma grande poupança financeiramente e teríamos um belo atendimento. Seria só fora do horário de expediente, que nem ele colocou antes. E só falta, até a princípio, que nem antes ele falou, o prefeito quase disse que não, mas ele disse assim, eu quero ser persistente, quero ir falar de novo e eu quero ver se eu consigo. Quero bater até que eu consigo. Até ele falou que amanhã vai ter a reunião, até pediu apoio a nós também, que se conseguimos falar, que estendesse esse benefício para nós aqui também. Porque nós moramos bem perto, vamos supor, tem Caxias, que tem distrito que é bem mais longe do que, 2 vezes mais do que nós de Nova Padua, Flores da Cunha. E o SAMU teria um autoatendimento aqui também e seria com pouco recursos. E que depois é do Estado, então junto, que nem o prefeito colocou antes, ele aquilo que se precisa alguma coisa, o município ajudaria. Outra coisa aqui que eu queria comentar também quero agradecer a bela explanação e apresentação que fizeram da LOA e também a arrecadação prevista agora para o ano 2021, que é 19.450.000, tomara que se concretizasse e que não viesse nenhuma desgraça ou seca que abaixe a arrecadação, porque depois o município também perde. Outra coisa também que queria aqui comentar um pouco sobre a indicação 64. Até quis concluir com aquela que o vereador me antecedeu, suplente, que ficou aqui no meu lugar 15 dias, foi bela indicação, mas ontem eu fui lá para baixo, até conversei com o empresário da Sigra Ciotin, ele disse que não tem só uma curva meia perigosa, tem mais 3, 2, se botar aqui tem mais curva perigosa, e depois lá onde ele disse, lá do Jaime Bianchini, embaixo tem um murão, aí precisaria sim uma proteção. Até o empregado lá que trabalha lá do Jaime, ele disse que esses dias de noite desceu um carro meio corrido e sorte que ele depois percebeu e freou e uma roda dianteira caiu e parou em cima do muro. Teve que ir em 2, 3 erguer o carro e empurrar para trás para botar ainda na estrada. E lá debaixo ele tem sempre, se é de dia, tem 2 crianças, tá? Brinca assim, se um carro cai lá pode até causar acidente ou morte. Eu gostaria muito sim que o prefeito e o secretário de obra complementasse e que botasse essas placas aí de indicação de curvas bem perigosas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento o presidente em exercício, vice-presidente Léo Sonda, nobres colegas. O doutor André hoje está aqui, o Nestor Pecati, ex-prefeito, está aqui também presente. O meu cordial boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Com certeza, o presidente desta casa, o vereador Darley, está enfrentando o Covid, mas com certeza irá também procurar a salvação, diz, né? Como que a gente está vendo dentro dos números do nosso município, que estão crescendo. Então, as minhas palavras de segunda-feira que eu comentei sobre essas questões e sobre a campanha política e sobre todos os candidatos que estão passando pelas famílias, eu disse, tenham cuidado porque é complicado, a gente não sabe onde é que está o Covid, a gente não sabe que cor que ele tem, a gente não sabe quem está com ele, quem não está. Então eu pedi segunda-feira e peço de novo e peço para toda a população paduense tenham cuidado, principalmente com as pessoas que saem para fora do município, depois voltam e que acabam atingindo as nossas pessoas de idade, que é o que também o Paulo apresentou anteriormente, né? No posto de saúde, essa questão dos jovens serem mais, ter um maior contágio pelo Covid e passando à frente. Então, eu digo sempre para todo mundo e peço de novo, tenham cuidado, se cuidem, porque não é fácil, tá? Colocando
as questões que a gente está trabalhando dentro do município, e uma das obras que está sendo realizada ali no Travessão Curuçu, a abertura da estrada secundária ali, e o prefeito anteriormente até ele disse, não vamos se estender em cima de críticas do governo do estado, da nossa reforma tributária. Eu digo assim, então a gente vai pedir para ele umas informações, quantas horas foram gastas, né, vereador Hildo, lá, de máquinas ali terceirizadas, quantas horas, né, quanto volume de terra que foi tirado dessas estradas e até aonde que vai. Teve pessoas que me perguntaram, César, será que ela vai vir até a outra ponta, né? Eu disse, olha, aí a Secretaria de Obras e o prefeito que vai, né, analisar. Não, mas eles até mediram, mas as máquinas não. Eu disse, vamos ver, né? A gente não sabe se vai acabar hoje, amanhã, daqui a um mês, né? Apesar que o tempo está colaborando, até vou fazer esse pedido para ver se ele vai complementar essa estrada ali, pelo menos até o final do ano, né? Até para as pessoas saberem, porque as safras estão aí, né? Começou, né, vereador Maicon, a safra do pêssego, logo está aí a safra da cebola já, logo está do alho, e assim, né, a gente quer ver uma estrada, né, que tenha o seu parâmetro dentro do nosso município, né? Que consiga a manter o nosso município a escoar a sua produção, né? Então, eu até vou fazer um pedido de informações aí para ver, porque essa foi uma estrada feita terceirizada. Mas tem máquina da prefeitura também, mas foi terceirizada, só para ver. E eu gostaria de ver também o custo que foi, né? E até para a própria população saber quanto é que foi o custo dentro disso daí. É importante a gente ver se vale a pena ou não a terceirização, sim ou não, né, das máquinas, né, para a abertura das estradas. Ou se a gente vale a pena termos a nossa abertura com as nossas máquinas, né. É isso que eu sempre pedi, sempre briguei aqui na casa, aqui, e fui até quando a gente pede, dentro dessas questões, até o secretário Pedro lhe disse, a tua ideia, César, das máquinas da agricultura estarem na Secretaria da Agricultura foi ótima, essa questão ali foi muito bem aceita pela população de Nova Pádua, pelos nossos agricultores principalmente, e a Secretaria de Obras trabalhando dentro nas obras que são necessárias para o alargamento de estradas, os nossos bueiros, as nossas obras que estão acontecendo no município. Isso é importante sabermos classificar essas questões. Então, o lado que for bom, a gente tem que parabenizar, né? E o lado que não for bom, a gente vem aqui e faz a crítica. Como foi a reforma tributária. O prefeito anteriormente disse, não, mas vocês estão criticando uma coisa, mas se era bom, né, senhor presidente, né? Se era bom o projeto, ele não teria retirado, né? Então, vamos ser brancos e francos, né? Se o projeto era bom mesmo, que ele estava dentro de um parâmetro, não precisava ter retirado. Mas ele retirou e viu que tem os seus problemas para serem ajustados, que tem as suas medidas para serem tomadas. Então, é isso que servem os deputados e servem os vereadores aqui para dar uma luz para os nossos deputados. Senão, nós estamos aqui fazendo o quê? Só para receber o salário? É isso? É isso que eu só digo isso para o prefeito. Obrigado. Com a palavra o vereador Dirceu Gisária. Cumprimento o presidente da Léo, em exercício, colegas vereadores, o André, o Nestor e demais pessoas que nos estão assistindo em casa, pelo Face. Também aqui desejo ao presidente Darley, a diretora Aline e demais pessoas aqui do nosso município que estão com o coronavírus, que estão se recuperando, que nos últimos dias no nosso município tem até, dando uma olhada ali, famílias inteiras, então, que estão com esse problema do corona. Mas assim, momentos de pandemia que estamos passando nesse ano de 2020, difícil, que parece que estava indo embora, mas realmente nos pegou todo mundo de surpresa, que parece que os casos estão aumentando. Então, desejar a todos uma boa melhora. Também falar um pouco da indicação que foi feita semana passada sobre as placas, e hoje também nós coloquemos mais uma indicação. Assim, eu vejo assim que não seria necessário só naquela estrada. No meu modo de ver,
dando uma olhada, tem bastante estrada aqui no nosso município que precisaria de placas dizendo curva perigosa, que a nossa região é uma região que não sai uma estrada reta, tem que fazer curvas, porque a nossa região ela é de morros e desclive, né? Então, ver assim, dar um estudo de onde que for necessário acompanhamento de todo o município, de botar umas placas indicando, né? Também aqui, a Ivanita colocou semana passada da limpeza de terrenos aqui do município. Eu também fui procurado por umas pessoas que elas moram em roda desses terrenos com um mato alto, que o pessoal não está cuidando. Então eles pediram para ver. Então eu fui lá, eu coloquei para o prefeito. Então acho que o responsável por isso, ele já está tomando essa providência. Os proprietários que têm esses terrenos praticamente aqui na cidade abandonado aqui. Então é uma cidade que se fala muito. Estamos começando no turismo, então acho que fica até ruim para os pessoal que venham nos visitar e também para nós moradores. Se onde que tu tem um lugar limpo e coisa, tu se sente bem até demorar, né? E também aqui eu poderia acrescentar também que, olhando assim, várias ruas, avenida ali, ali onde em frente da Carnicerias Baggio, aquele trajeto ali eu fico acompanhando, olhando o trânsito. Nós temos que tomar uma providência quanto antes de fazer aquelas calçadas, porque senão isso aí vai dar tragédia em breve. Porque não tem como, o pessoal tem que caminhar no meio da rua. E não tem outro lugar. Se tu cair fora da rua, tu depara com até posso acrescentar palmeira, plantas que foram plantadas onde que é para ser a calçada. Então ali eu acho assim que quanto antes nós temos que tomar essa providência de fazer aquela calçada naquela rua ali, aquela estrada, porque ela é muito movimentada e as pessoas têm que caminhar no meio da rua. Não tem outra solução. Era isso, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ivanita Luz Avedana. Cumprimento o presidente em exercício, o Léo, os colegas, funcionário o André e o Nestor, hoje que se faz presente. E desejando aqui e cumprimentando a todos os que estão nos assistindo, e com certeza que o Darley e o nosso presidente Darley e Aline com certeza estão nos assistindo, desejando a eles melhoras e que logo, falando com a Aline também, diz que ela se sente bem melhor e logo vai estar de volta aqui para trabalharmos juntos. E, que nem disse o colega Dirceu e demais pessoas que estão enfrentando essa pandemia. Porque, que nem a Aline colocou, o pior é o psicológico da pessoa. Ter que ficar fechado dentro de um quarto. Mas o pior é isso. Ter que ficar fechado dentro do quarto e a pessoa fica lá isolada e coloca a comida na porta, tem um banheiro só para ti e afinal fica aí. Então o duro é isso aí, né? Que as pessoas às vezes não estão psicologicamente preparadas para isso, né? Então, que nem o Paulo colocou, né, que as pessoas elas vão ter que se alertar mais
vamos ter que ter mais cuidados, porque a coisa ela é bem mais séria do que se imaginava. E o contágio, gente, ele é fácil e a gente tem bastante idosos. E a gente sabe se uma pessoa mais idosa pegar, fica complicado. Agradecendo o secretário Odir, o Paulo, pela apresentação do segundo quadrimestre da saúde, e também o prefeito e o secretário, o Pedro, que apresentaram a LOA. E comentando aqui também, que já foi comentado a respeito que o secretário um dia tinha comentado comigo a respeito do SAMU, que muito boa esse projeto ali, essa ideia aí. Então, estamos sim, que nem o Léo tem colocado, a gente vai estar conversando sim com o prefeito de Flores, o Lídio, que eu acho que é por aí que a gente vai ter que conseguir né, essa assistência do SAMU, que a gente vai estar economizando o município. O SAMU dando essa assistência fora do horário, né, do horário que tem aqui, que nós temos ambulância aqui, a enfermeira. E comentar aqui também, né, o colega César colocou, das estradas, né, esse trabalho que está sendo feito lá no Curuçu, né, devemos sim, ali é um trabalho que só temos que parabenizar esse trabalho, porque é um belo trabalho que está sendo feito. E, assim, não é só produção assim que está vindo, né, que vai ser pêssegos, uva. Ali nós temos a grande, eu não sei o número de frangos, né? Não só aqui, lá no fundo, também lá dos Menegados, lá no fundo. Então é grande e que está sendo muito necessária toda a volta ali, o alargamento de todo o contorno ali daquela estrada ali. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Terminado então o pequeno expediente, no grande expediente não temos vereadores inscritos, passamos para um pequeno intervalo.
Reiniciando os trabalhos, então, na ordem do dia, nós temos a entrada hoje dos projetos de lei vindo do Poder Executivo, projeto de lei número 30, de 20 de outubro de 2020, que cria crédito especial no orçamento de 2020 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 3.500. Temos o projeto de lei 31, de 20 de outubro de 2020, criação no PPA 2018-2021 da LDO 2020, vigentes, e autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 37.592. Esses dois projetos, então, três, que tem o 32 também, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir uma gleba de terras para a instalação de futura área turística e lazer. Esses três projetos eles ficarão com as comissões para avaliação e posterior sendo colocados eles em votação. Nós temos hoje a indicação 64 e duas moções de congratulação, então que elas serão colocadas em discussão e posterior votação. Começamos pela indicação 64/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, instale placas indicativas de curva perigosa na comunidade Santo Isidoro até a empresa comercial de alimentos Graciotin. Está em discussão, então, esta indicação. Vereador Lídio Stanguelin, com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar colegas e mais pessoas que nos assistem. Realmente, eu acho que esta indicação foi feita segunda-feira passada pelo nosso companheiro o Tonico. Realmente, eu digo que se faz necessário, sim, mas eu diria que daria outra opinião. Realmente, na entrada, lá bem na capela de Santo Isidoro, e uma placa grande e já dizeres que realmente é uma estrada perigosa. Bem na entrada, o cara já entra, porque lá é uma curva atrás da outra, todas são perigosas. Então uma placa só para mim substituiria todo o resto da placa, dizendo realmente essa estrada é curvas perigosas. É isso, presidente. Vereador Silvino Marossi, com a palavra. Realmente, colega Hildo, é isso que na indicação quis dizer. Não precisa botar uma a cada curva, só, que nem tu falou, bota aqui em cima, atenção, devagar, curvas perigosas, e pronto. Aí vale para todas as curvas que tem lá para baixo. Era isso. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegatti. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Maróstica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Michael Morandi. Aprovado. Vereador Ildo Stanguelin. Aprovado. Vereador Evanítio Zavedana. Aprovado. Aprovada então por todos, a indicação 64/2020. Nós temos a moção número 10/2020, moção de congratulação. O vereador César Menegatti, do PDT, solicita que seja enviada uma moção de congratulação ao senhor Fernando Henrique do Amaral Fontana pelos 25 anos de colaboração como diretor clínico-geral na unidade sanitária de Nova Pádua. Está em discussão então esta moção para a posterior votação. Vereador César Menegatti, com a palavra. Só para complementar, senhor presidente e mais colegas, o Fontana esteve presente desde o primeiro posto de saúde, aí que estava em cima do supermercado, antigo supermercado, era o mini mercado da família Tonetta, aí começou o primeiro posto, ele sempre esteve, né, ajudando a nossa comunidade, o nosso município, né? Eu acho que né, essa homenagem a ele, pelos 25 anos que ele trabalhou, se dedicou, e com certeza o povo de Nova Pádua, com essa congratulação, vai agradecer ele pelo ótimo trabalho que ele fez dentro do nosso município, né? Eu acho que é uma pessoa exemplar, que nós devemos agradecer sim, e acho que essa é uma singela homenagem a uma grande pessoa que se faz o nosso Dr. Fontana. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Ildo Stanguelin. Aprovado. Vereador Michael Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovada. Vereadora Evanítio Zavedana. Aprovada. Vereador Silvino Maróstica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador César Menegatti. Aprovado. Aprovada então por todos os vereadores a moção 10/2020. Temos a moção de congratulações 11/2020. O vereador César Augusto Menegatti, do PDT, solicita que seja enviada uma moção de congratulação ao senhor Valdecir Marim pela sua importante colaboração e participação nas atividades de Nova Pádua, trabalhando por 25 anos como médico veterinário do município. Está em discussão, então, esta moção de congratulações. Vereador César Menegatti, com a palavra. Só complementando também a essa congratulação ao Valdecir, né? Essa pessoa
que, nossa, né, ajudou e ainda ajuda, né? Porque ele vem aqui atender toda semana, ele vem atender, né? E ele fez um laço com o município de Nova Padua também, o Valdecir. Praticamente ele se transforma num paduense, né? Ele é de Antônio Prado, mas se transforma num paduense, né? Então, com certeza, o trabalho que ele fez dentro do nosso município, todos nós munícipes vamos agradecer e dentro dessa singela homenagem que a gente faz, né? Ele esteve à frente das FEPROCOIs. Bom, o histórico é enorme, tanto de um lado como do outro, né? Contando toda a trajetória, eu disse para ele também hoje, eu disse, Valdecir, vai pensando, ele disse, mas acho que vai sair uma Bíblia, ele disse, não, mas é necessário, e o povo de Nova Padua, com certeza, com essa congratulação, vai homenagear e vai se sentir homenageado, Valdecir. Não havendo, vereador Silvino Marostica com a palavra. Quero te dar os parabéns, colega César. Eu até quero dizer mais ainda. Essa congratulação é muito merecida pelo excelente trabalho que ele fez aqui em Nova Padua, que nem tu colocou também, que está fazendo, e pelo seu profissionalismo que ele sempre teve. E a sua dedicação, sempre trabalhou com entusiasmo, com alegria e sempre com todo mundo, se deu sempre bem. Por nada, ele está ainda vindo, às vezes quando precisa, ele volta ainda a trabalhar aqui, que agora já se aposentou. É merecida e parabéns, e temos que dizer obrigado, Valdecir, por tudo aquilo que ele fez para Nova Padua e o serviço que ele prestou. Bem como que tu colocou, ele não prestou só serviço veterinário, ele prestou serviços outros também quando que a gente precisava aqui nas festas, em outros eventos, em tudo. Parabéns. Vereadora Evanita Luz Avedana com a palavra. Boa, César, né? Te parabenizar por essa, né? Por essa congratulação. E eu acho que no momento que a gente vai falar tanto dele como do Dr. Fontana e principalmente do Valdecir, vai faltar palavras. Porque toda semana ele está aí e que nem tu disseste, quando ele está aqui, ele se transforma. Porque ele se sente em casa, né? E a gente precisa. Não tem. É difícil passar uma semana que a gente não precisa. Então, ele sempre está aí. É bem merecida essa homenagem. E parabéns. Vereador Ildo Stanguelin com a palavra. César, parabéns pelas duas, né? Congratulações feitas, tanto quanto o médico e também o veterinário marinho. Realmente eu digo que ele merece sim nossos agradecimentos por tudo que ele fez e porque ainda está fazendo. Porque realmente ele gosta de Nova Padua, foi uma pessoa dedicada, uma pessoa que não foi só de veterinário, como gente comunitário, ajudando, fazendo outros trabalhos. Realmente uma pessoa dedicada ao município de Nova Padua. Isso é uma maneira de homenageá-lo, né? Uma maneira de gratidão que o povo de Nova Padua quer prestar a essas duas pessoas, tanto quanto o médico o Fontana, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, a dificuldade que ele teve no começo do nosso município, e representar médicos que hoje é difícil também aqui, hoje em Nova Padua, no posto de saúde, de ter médico realmente que nos representa, que nós precisamos diariamente. Por isso, César, muito obrigado e parabéns pela homenagem. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereadora Evanita Luz Avedana. Aprovado. Vereador Ildo Stanguelin. Aprovado. Vereador César Augusto Menegas. Aprovado. Vereador Dirceu Gisélia. Aprovado. Vereador Michael Morandi. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Aprovado então por todos a moção número 11/2020.
Passamos para explicações pessoais com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente em exercício, Léo, os colegas vereadores, o André, servidor desta casa, o Nestor, que nos acompanha presencialmente, e a todos os que nos assistem pelo Facebook. Bom, a respeito do possível atendimento do SAMU no município de Nova Pádua, nós sabemos quão difícil é, né, para o município fazer alguns investimentos, às vezes muito altos, pela demanda que se tem. E então a vinda do SAMU para atender esses casos fora do horário do atendimento da unidade básica seria uma grande oportunidade do município de ter um grande custo-benefício, um ótimo custo-benefício, porque nós iríamos economizar e nós iríamos ter o atendimento e um atendimento de qualidade, porque a gente sabe que o SAMU tem equipe técnica, tem todos os equipamentos necessários para um primeiro atendimento de emergência. Então, sanaria aí uma demanda do nosso município a um custo que nós poderíamos arcar, ao passo que a gente sabe que alguns investimentos, às vezes como a aquisição de uma ambulância equipada, com equipe técnica disponível, é difícil sim para o município. E o SAMU também não estaria aqui no município com uma sede fixa, como seria se nós tivéssemos algo aqui no município, do município. Então, seria sim uma ótima oportunidade. A gente conta também com o apoio do município de Flores da Cunha. Ao passo que alguns investimentos, né, colegas, como placas, por exemplo, não são grandes investimentos, podem e devem ser realizados em diversas localidades aqui no município, de fato. Isso é mencionado desde o início dessa legislatura, pelo menos, que eu estou presente acompanhando como vereadora. Nós sempre solicitamos, perguntamos, questionamos o porquê, às vezes, de não termos, desde placas de sinalização até algumas com caráter mais de avisos. Só o que eu peço é que, se forem colocadas placas, seja por essa administração ou pelas próximas, que se faça um investimento que, de fato, a gente consiga cumprir com o objetivo proposto. Porque algumas placas que nós colocamos no nosso município, a exemplo daquelas que critiquei bastante quando foram colocadas, ali perto da Sacarola, enfim, indicando Flores da Cunha, Nova Aroma do Sul, que às vezes os veículos têm que quase parar para conseguir ver os dizeres das placas. Então eu acho assim, se eu gasto R$5 para fazer um investimento para cumprir um objetivo e ele não cumpre o objetivo, eu perdi R$5. Então, seria melhor eu ter gasto 6,5 e ter feito algo de qualidade. Então, o mínimo que a gente espera é que essas placas, se forem colocadas, que sejam visíveis a quem trafega. E, de novo, né, importante porque nós estamos recebendo muitas pessoas no município. Algumas pessoas a gente sabe que conhecem o local, conhecem a estrada, mesmo assim não respeitam muito, mas tem pessoas também que são visitantes, que são pessoas de fora, que trafegam, que às vezes não sabem que tem aquela curva logo ali e que às vezes se deparam com uma situação complicada. Então, nós, como poder público, nosso dever é avisar, colocar as placas e fazer todo o possível para que a pessoa tenha ciência de que lá na frente ela vai encontrar uma curva perigosa, enfim, alguma situação assim. Depois, porque não colocar é uma falha nossa. Depois, se acontece algo, é uma falha nossa, sim, como poder público. Falar também um pouquinho a respeito dos casos de Covid do nosso município. Falando com o Paulo ali antes, é preocupante, porque nós vínhamos comentando da queda nos casos, né, das pessoas já levando uma vida um pouco mais normal, digamos assim. E agora aqui no nosso município parece que agora é que começaram os casos. A grande maioria pessoas de 21 a 30 anos, então, pessoas que geralmente, a exemplo do Darley e da Aline aqui da casa, têm sintomas leves, né, pessoas que não são fortemente afetadas, mas a gente pede um cuidado muito grande, pelo menos ter os cuidados básicos, porque acho que ninguém quer carregar nas costas o peso de talvez ter sido responsável direta ou indiretamente pela contaminação de alguém com problemas de saúde, de um idoso, de alguém que venha a falecer por alguma complicação. Então, acho que nós temos sempre que pensar, claro, pensar na nossa própria saúde, da nossa família, mas pensar nos demais também. A gente sabe que tem pessoas aí suspeitas, enfim, que mesmo assim não ficam em casa.
e fico alerta, sim, para as pessoas se cuidarem e cuidarem também da saúde do próximo. Era isso, muito obrigado. Vereador César Menegato com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas e mais pessoas que nos assistem também pelo Facebook. Só complementando, né, o SAMU, né, vereadora Jéssica, é importante para o nosso município, e pelo que o prefeito coloca, é do horário das 5h30 até as 7h30 da manhã. É esse horário da noite que a gente diz, né, que não tem o atendimento nesse horário no posto de saúde, né? E hoje ele está dizendo que não é um transporte, que ele está fazendo, sim, ele está fazendo um transporte de ambulância, ela não está levando uma pessoa, né, com problemas para o hospital, praticamente está fazendo um transporte, né? Então, são questões que a gente vem debatendo, isso daí não é de hoje, Eu estive aqui um ano, ali em 2016, né? Vereador Hildo, a gente está batendo, passou-se 17, passou-se 18, passou-se 19 e passou 20. E essa questão ainda não está, né? Tomara que o prefeito Lídio entenda isso dali e ajude, né? Ele diz, vai ajudar o município filho, né? O nosso município mãe ajuda o município filho, né? São essas as questões que o governo federal, tá? Na live que o Paulo Guedes eu assisti e acompanhei toda ela, são essas as questões, tá? Importantíssimas para os pequenos municípios, certo? Esse que é o abastecimento, principalmente da saúde, com hospitais, com esse atendimento, certo? Esses são os problemas maiores que o município pequeno enfrenta, certo? Não é que o município vai voltar para o município mãe, Entendam. Esses são os problemas que o município, os que têm menos de 5 mil habitantes, eles enfrentam, porque a gente está a 12, 15 quilômetros do Hospital de Flores da Cunha, certo? A gente está com um atendimento que não é 24 horas preparado, certo? A gente sabe muito bem que a ambulância está lá e o motorista. A gente sabe disso. Ponto final. Então, o que ele coloca, o Guedes, é que o município, para poder se estruturar, ele tem que crescer um pouco mais. Ele pede para que o município cresça, que a gente tenha mais população. Aí, consequentemente, o dinheiro do governo federal vem caindo para poder manter essas ações. Que é o quê? O SAMU, 24 horas, o atendimento lá no hospital, ou termos uma unidade básica preparada para 24 horas. São essas as questões. E nós temos que pensar que o município precisa crescer. Investimentos serão necessários? Serão, com certeza. Nesses próximos anos agora, ou a gente faz um investimento, ou as questões são complicadas. Mas dentro disso, o nosso povo, com certeza, está pensando em pessoas que enxergam isso daí. Que enxergam, pessoas que são à frente das nossas questões. Porque um gato nasce com os olhos fechados. Mas ele é pequenininho, né? Só que o gato cresceu e está com os olhos abertos. E esses olhos abertos enxergam, toda a população de Nova Padua enxergam as pessoas que vão conseguir fazer essa capacidade, certo? E vão discernir e vão encontrar dentro disso dali as questões necessárias. E a gente está aqui sempre lutando para isso. E nós, como munícipes, a gente faz o nosso trabalho. A gente gera imposto, a gente trabalha para fazer o nosso município andar para frente. E essas questões, todas colocadas dentro da panela, é que fazem ferver o molho, que fazem crescer o município. E se nós dependermos de questões assim, de picuinhas, que eu digo disso, daquilo, não. Se tem pessoas que são responsáveis pelo município, são os munícipes. Os munícipes são responsáveis pelo município, porque eles apostaram em Nova Padua, eles apostaram em crescer Nova Padua, e hoje é isso que nós temos, tá? Um município próspero, tá? Que leva bem o nome do meu pai, próspero. Ele está crescendo cada vez mais e vai crescer. Só que nós dependemos de pessoas que tenham garra, firmeza e dignidade para governar o nosso município, tá? Dignidade. E vestir a sandália da humildade é a primeira coisa. E olha, digo para vocês,
Um colono, te garanto que ele administra a prefeitura melhor do que muita gente, tá? Um colono, olha aqui, ó, as minhas mãos de colono. Tenho certeza que administrar a nossa prefeitura, um colono faz ela porque todo dia está enfrentando um problema lá na agricultura, tá? Todo dia. E a gente, com certeza, com perseverança, a gente consegue chegar lá. E isso é o nosso lema e o nosso recado. Obrigado, presidente. Fazer minhas considerações também a respeito das audiências que a gente teve da LOA, Lei Orçamentária Anual, nada mais é do que orçamento, receitas e despesas para o ano subsequente ao ano de 2021, então onde foi apresentada pelo prefeito. Sabemos que o orçamento ele condiz com a realidade do nosso município e é isso que a gente quer, que as coisas realmente funcionem dentro de uma propriedade, dentro da situação que é o nosso município, o município de Nova Pádua. A respeito também da saúde, que tivemos audiência da saúde do segundo quadrimestre, também a gente viu realmente a preocupação que a gente tem no nosso município com o aumento dos casos do coronavírus. É uma preocupação, sim. A gente sabe que na medida que os dias vão passando, o cansaço também ele vem junto com essa situação das precauções e tal, mas a gente tem que sim se preocupar e se precaver, porque na medida que a gente, digamos assim, amolece a situação, é ali que os casos eles começam a vir. Então a gente viu ali um aumento grande de casos do coronavírus, né? A gente tem que se cuidar e se precaver sim para a nossa saúde, que a gente quer sim, que os nossos municípios também tenham a sua saúde precavida e cuidada também. Comentar alguns assuntos a respeito da semana passada também que foi falado. Inclusive eu estava inscrito na tribuna, mas não consegui ocupá-la em virtude da gente não ter tido acesso à internet. Algumas questões vêm de encontro do que o vereador César também ele colocou e foi levantado, abordado e discutido aqui na casa um monte de vezes. A questão da PEC 188, no artigo 115 que tramita no Senado, que diz que municípios com até 5.000 habitantes e que não possuem receita própria de 10% serão extintos, incorporados ao município mãe, no caso nós de Flores da Cunha. O que eu quero dizer com isso? Nós temos até no nosso plano de governo, mas nós não estamos colocando e nem enganando ninguém com essa questão de dizer da veracidade. O projeto ele existe, o projeto ele está simplesmente parado no Senado, em virtude dessa situação que a gente vive hoje do coronavírus. Mas é importante enfatizar, o projeto ele existe, ele está ali, e a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Nós temos os gestores próximos de se preocuparem com a arrecadação do nosso município. A arrecadação, quando eu digo, não é criar e cobrar impostos dos nossos munícipes, não. É trazer para o nosso município indústrias, trazer para o nosso município situações que vão gerar a receita e aumentar a arrecadação, para nós chegarmos até os 10%. Isso que nós devemos fazer. O gestor próximo deverá se preocupar com isso. Nós não estamos dizendo que isso, não estou dizendo que vai acontecer. Não é que vai acontecer, mas poderá vir a acontecer, porque o projeto ele está tramitando. Ele está simplesmente parado. Haverá algumas mudanças? Poderão haver mudanças. Senadores entrando com projetos, com emendas, pode acontecer. Mas quem garante que essas emendas serão com municípios de 3.000 habitantes e que possuem receita própria acima de 7% ou 6%? E hoje a nossa receita própria está em torno de 5,5%. Então nós temos que nos preocupar ou não temos que nos preocupar com essa questão? Nós precisamos nos preocupar também. Temos que ter essa noção ali, enquanto o projeto está tramitando, nós temos que nos preocupar com a questão de manter o munícipe informado e manter o município de Nova Pádua. Nós não queremos que os munícipes, amanhã depois, que precisem de um medicamento, que precisem de um cascalho, que precisem de uma infraestrutura ou precisem de uma licença ambiental, teriam que se deslocar ao município vizinho, ao município de Flores da Cunha, se caso acontecesse.
Não quero aqui assustar ninguém nem dizer que vai acontecer, mas o projeto, ele está em tramitação, ele está simplesmente parado, mas a qualquer momento pode ser puxado da gaveta ali e ser colocado em votação, ser colocado ele em discussão. E daí como é que a gente vai ficar? Nós temos, que nem eu disse, nos contatarmos com os nossos representantes para que isso não aconteça, e a gente sabe que a gente está fazendo isso. Mas a preocupação existe. O próximo gestor tem que estar empenhado e tem que ter o conhecimento para fazer essa situação ali não acontecer. É isso que a gente tem que fazer. E não desprezarmos essa situação seria uma coisa inviável por nós. Que nem eu disse, até que o projeto ele está ali, a gente tem que sim estarmos atentos, estarmos engajados nessa situação, né, que a gente não quer realmente que venha a ocorrer essa situação ali, que a gente quer que o município de Nova Pádua continue próspero como ele está acontecendo. E também outra questão, enfatizar aqui, hoje tivemos uma sessão calma, uma sessão tranquila, que bom. Essa é a função do vereador. A função do vereador nossa é essa, é legislar, é com as nossas indicações, é com as aprovações dos projetos, é com encontros com a sociedade, ouvir, debater, levarmos assuntos que vão do interesse da nossa sociedade para dentro da Câmara de Vereadores. Essa é a nossa função, o que a gente fez hoje. Aconchavos políticos, acertos políticos, deixamos para o lado de fora da Câmara de Vereadores. Aqui nós estamos para debatermos assuntos de interesses da nossa comunidade. Isso que é a Câmara de Vereadores. E principalmente quando se usa uma tribuna, se ocupa algum espaço um pouquinho mais, a gente tem que ter em consideração em quem está aqui assistindo e quem está em casa nos assistindo também. Acho que um autocontrole emocional, um controle nas falas, acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E assuntos que são de interesse do nosso município, da nossa comunidade. É isso que a Câmara de Vereadores tem que fazer. Nós, vereadores, estamos aqui. É o mínimo que a gente pode dizer, né, e fazer pelos nossos munícipes, e é por isso que nós estamos aqui para representá-los. Então, essa situação, minha fala da semana passada, não consegui em virtude da falta da internet, mas que bom que nós hoje fizemos, sim, realmente o nosso papel de legislarmos em prol do nosso município, legislarmos em prol do nosso munícipe, e é isso que a gente quer fazer, todas as sessões. Tratarmos assuntos de interesse da nossa comunidade. É isso que a comunidade e todos esperam que nós o fizemos e o façamos aqui dentro da Câmara de Vereadores. Agradecendo a presença de todos, dou por encerrada então esta sessão e convido a todos para a próxima sessão na semana que vem. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Terça-feira é a nossa sessão, segunda é feriado.